Francisca Júlia e a Musa Impassível. Você sabia que uma estátua, que estava em um cemitério, foi parar em um museu? Este é o curioso caso da Musa Impassível, obra de autoria de Victor Brecheret para o túmulo da poetisa Francisca Júlia. A obra é de 1922 e foi instalada originalmente no cemitério do Araçá e em 2006 foi transferida para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Vamos conhecer melhor Francisca Júlia e a Musa Impassível. Francisca Júlia. Nascida em 31 de agosto de 1871, na cidade paulista de Xiririca, hoje conhecida como Eldorado, Francisca Júlia da Silva conquistou o que é negado à maioria das mulheres: ser respeitada e reconhecida pelo seu talento. Em 1894, o Correio Paulistano assim falou sobre Francisca Júlia. O belíssimo soneto, que hoje ilumina a primeira página da nossa folha, é um dos melhores que tem produzido a laureada poetisa, que acaba de conquistar merecidamente o segundo lugar no concurso de poesia aberto pela semana com a formosa composição A Rainha das Águas. Não somos afeitos ao elogio corriqueiro e desmedido, mas, por isso mesmo, o nosso rigor no que respeita a qualquer trabalho artístico pode dar o valor exato do critério com que aquilatamos todas as delicadas cinzeluras devidas à finíssima artista dos mármores. Ela escreveu para o Correio Paulistano, o Diário Popular e a Cigarra. Francisca Júlia também recitou seus poemas em prol de causas sociais. Em 1895, um acidente com a barca Terceira reuniu artistas em um sarau beneficente. A exímia poetisa Dona Francisca Júlia da Silva, a extraordinária e máscula autora dos mármores, a laureada dos concursos da semana, que, pela primeira vez, aparecia em público para recitar 2 sonetos magistrais, o primeiro e o último dos mármores, os quais denominou Musa Impassível e que o país já deve ter publicado no seu número de hoje. Seu primeiro livro, Mármores, foi publicado em 1895. Em julho deste ano, o Correio Paulistano fala sobre o lançamento. Este livro, quase único no gênero, porque a poesia parnasiana pouco explorada foi em nossa terra, tem sabido atrair sobre si o clamoroso aplauso dos iniciados e, o que mais é, até a curiosidade dos indiferentes. Artista como ela é, de extraordinário apuro, com conhecimento profundo dos detalhes e da forma, é possível que ela não seja compreendida pelo simples. Francisca Júlia pertencia ao parnasianismo, escola literária surgida na França no século XIX. A principal característica do movimento é a valorização da forma em uma busca pela poesia perfeita, ainda que conseguida de forma artificial, através de uma construção verbal exageradamente complexa. Ainda que Francisca Júlia fosse aclamada, podemos notar a dificuldade da carreira artística de uma mulher em algumas críticas literárias. Selecionei partes de um texto de Pedro Odilon, publicado em 11 de julho de 1903, em virtude do lançamento de Esfinges, outro livro de poesias de Francisca Júlia. No começo do texto, Odilon critica o parnasianismo e depois segue para sua opinião sobre a poetisa. Nunca fomos adeptos do parnasianismo. O rigor absoluto da forma, o esmero superlativamente caprichoso do exterior, o cuidado excessivo da metrificação. Dir-se-ia que fazem desaparecer todo o encanto, todo o enlevo do verso, toda a beleza e toda a grandiosidade da ideia, debaixo da preocupação absorvente de dar à poesia uma roupagem bonita, vistosa, esplendente e, quiçá, muitas vezes, bizarra. Francisca Júlia, a mimosa poetisa paulista, sem que tenhamos a veleidade nativista de comparar aqueles, pertence ao número dos que hão de ficar, porque ela soube aliar a beleza natural das rimas, o realce cristalino da forma cinzelada. Nas suas estrofes se consorciam, numa harmonia muito expressiva, a suavidade espontânea do sentimento
com a cadência rítmica da divina melodia. Um outro caractere predominante nos versos da consagrada poetisa é a virilidade, a energia, a vida que ela lhe soube imprimir, destoando tão frisantemente das normas comuns da choradeira poética. Realmente, há nas esfinges versos que não parecem saídos de um cérebro feminino. Mas para quem, como Francisca Júlia, possui tão prodigamente o dom congênito da poesia, em todas as suas modalidades, a faculdade da inspiração, a grandeza da concepção lírica, quão 1000 vezes preferível não seria deixar aos homens o vigor da frase, a vibração estrídula do canto, a impetuosidade fogosa da ideia, o rigor dos temas homéricos, para cantar somente, com a encantadora simplicidade feminina, a história íntima do seu coração. Porque digam o que disserem, a candura, a meiguice, a ternura, a singeleza hão de constituir sempre a substância da alma da mulher. Mais de uma década depois do texto de Pedro Odilon, lemos o seguinte na crítica de Leal de Souza: nada, nos másculos versos de Francisca Júlia, denuncia a mulher. Diante de Vênus, é a de um homem a sua atitude. Dirigindo-se a um poeta ou falando a um artista, exalta-se o espírito ardente da escritora. Porém, a carne da mulher não pulsa. Na composição De Volta da Guerra, ela imagina ser um anoso veterano, mutilado, mas em nenhuma alude à sua condição feminina. E até mesmo nos nomes das colunas literárias da época, podemos observar o restrito acesso feminino às artes. Por tudo isso, o sucesso de Francisca Júlia é absolutamente notável. Voltando à vida da poetisa, em março de 1905, o periódico Vida Paulista anunciava um projeto futuro de Francisca Júlia. Anuncia-se para breve o aparecimento nesta capital de uma revista de propaganda feminina, da qual será diretora a festejada poetisa Dona Francisca Júlia da Silva. Mas de repente, e sem motivo aparente, mesmo com oportunidades e sendo famosa nos meios literários, Francisca Júlia optou pelo isolamento em 1906, indo viver com a mãe na cidade paulista de Cabreúva. Em 1908, Francisca Júlia volta para São Paulo. E em 1909, a poetisa se casou com Filadélfo Edmundo Münster. Realiza-se a 27 do corrente, em Lajeado, o casamento da distinta poetisa Dona Francisca Júlia da Silva com o Sr. Filadélfo Edmundo Münster. 11 anos após a união, em 31 de outubro de 1920, Filadélfo falece vítima de tuberculose. Segundo o Correio Paulistano, faleceu ontem às 15 horas o Sr. Filadélfo Edmundo Münster, antigo funcionário aposentado da Central do Brasil. Deixa viúva a excelentíssima senhora Dona Francisca Júlia da Silva. O enterro sairá da Travessa Conselheiro Furtado, número 12, hoje, às 15 horas. Este é o registro de sepultamento de Filadélfo, disponível no site Family Search. Filadélfo. A 1 de novembro de 1920, sepultou-se na quadra 6A, terreno perpétuo 9, o cadáver de Filadélfo Edmundo Münster, com 55 anos de idade. Brasileiro, casado, falecido ontem, 31 de outubro, de tuberculose pulmonar. Atestado do Dr. A. Fajardo. Certificou o oficial de registro civil da Liberdade, Francisco Emílio. Francisca Júlia falece no dia seguinte, 1º de novembro de 1920, sem deixar descendência. E este é o registro de sepultamento da poetisa, também disponível no Family Search. Francisca Júlia da Silva. Aos 3 de novembro de 1920, sepultou-se na quadra 6A, terreno perpétuo 9, o cadáver de Francisca Júlia da Silva, viúva de 46 anos de idade. Brasileira, falecida ontem às horas não certificadas, vítima de hemorragia cerebral, atestado do Dr. Heitor. Certificou o oficial de registro civil da Liberdade, Francisco Emílio. Se você já assistiu a alguns vídeos da Necrotour, sabe que a questão da idade nos registros de sepultamento
parece ser um problema recorrente. Francisca Júlia nasceu em 1871 e faleceu em 1920, portanto, aos 49 anos de idade, e não aos 46, como está no registro. Também houve erro na idade no registro de sepultamento do músico Alexandre Levi, que já tem vídeo aqui no canal. Outro que teve o mesmo erro no registro foi o capitão Jaime da Silva Teles, que mostramos em outro vídeo da Necrotour. O Correio Paulistano, em 2 de novembro de 1920, assim noticiou o falecimento de Francisca Júlia. Há cerca de 6 anos, a ilustre poetisa enfermara. Desde então, nunca mais gozou saúde perfeita. Esposa amantíssima, sentiu-se profundamente abalada com a morte de seu consorte anteontem ocorrida, como dissemos. E cerca de 1 hora antes do saimento do corpo de seu marido, a senhora Dona Francisca Júlia da Silva foi vitimada por um traumatismo. Com seu passamento, desaparece a maior poetisa de nossa língua. No dia seguinte, eram publicados os detalhes do sepultamento. Realizou-se ontem, às 13 horas, no cemitério do Araçá, o enterro da notável poetisa Francisca Júlia da Silva, anteontem falecida nesta capital. Sobre o caixão mortuário, viam-se lindas coroas com as seguintes dedicatórias: saudades de seus pais, saudade eterna de Júlio e filhinha, saudades de Mariquinhas. Quando o corpo da inditosa beletrista baixava à terra, o Dr. Ciro Costa pronunciou a oração que se segue. Francisca Júlia. Quando ontem, na tristeza da tarde moribunda, soubemos, Francisca Júlia, que havia cerrado os olhos para todo sempre, ao ouvires a voz do céu que te chamava, nós, os teus irmãos de arte, os que sentíramos na terra a graça da tua bondade, a luz sagrada do teu gênio na obsessão da beleza eterna, mal pudemos compreender, no anseio das almas em silêncio, a angústia infinita que nos causava a tua morte. No final de novembro de 1920, o periódico A Vida Moderna publicou uma homenagem de Júlio Freire. Selecionei alguns trechos. Gentil leitora, peço-te uma lágrima. Morreu Francisca Júlia. Neste século de durezas e de guerras, nestes tempos prosaicos de utilitarismos grosseiros, a gente fica descrente da sutileza das almas. Porém, eu abro uma exceção para ti, leitora amiga, e creio-te ainda bondosa e meiga, feminina em toda a extensão e beleza do vocábulo, e por isso peço-te uma lágrima. Francisca Júlia é uma dessas grandes almas que dignificam o teu sexo. É a poetisa maior da nossa pátria. É a maior artista do verso da raça latina. Estivestes ambas divorciadas, tu e ela, gentil leitora, até na vida, porque enquanto vives tu entre os vates da era atual, pedi a ela a musa impassível que fizesse ver, num longo olhar. Não te condeno, leitora amiga, porque te dediques mais a ler os vates do sentimento. Não te condeno. Mas agora melhor me compreendes, e estou certo, melhor me atenderás quando eu te peço uma lágrima sentida. Simplesmente a balbuciar a frase dolorosa. Morreu Francisca Júlia. Como vimos na época, a morte de Francisca Júlia foi tratada como traumatismo e hemorragia cerebral. Atualmente, as biografias de Francisca Júlia trazem o suicídio como uma possível causa para sua morte, com o consumo de uma dose excessiva de calmantes, o que talvez tenha acontecido de forma acidental. Já no meio espírita, não há dúvida sobre a causa de morte de Francisca Júlia. O livro Vozes do Grande Além traz mensagens mediúnicas recebidas por Chico Xavier, coletadas na cidade mineira de Pedro Leopoldo entre os anos de 1955 e 1956. Com estas palavras, apresentamos à nossa casa a irmã Francisca Júlia da Silva, que, havendo atravessado aflitivas provações, a morte do corpo físico, atualmente se propõe trabalhar no combate ao suicídio. Rogamos assim alguns minutos de silêncio, a fim de que ela possa transmitir sua mensagem. Logo após retirar-se, a poetisa anunciada tomou as possibilidades mediúnicas, com maneiras características, e pronunciou o belo soneto que ela própria intitulou, com expressivo apelo, Lutai. No
trecho final do soneto está escrito: a aflição sem revolta é paz que nos redime. Não ouvideis na cruz redentora e sublime, que a fuga para a morte é um salto para a treva. Interessante também a criação do Centro de Valorização da Vida Francisca Júlia, em 12 de agosto de 1972, em São José dos Campos. A explicação para o nome do CVV foi dada pelo próprio Chico Xavier. Revelou que, além do CVV, também seria construído o Hospital Francisca Júlia, para tratamento psiquiátrico e dependência química, e os trabalhos seriam acompanhados por 2 mentores espirituais, a própria Francisca Júlia e Batista Cepelos, ambos suicidas. Posteriores pesquisas mostraram que Francisca Júlia havia sido uma importante poetisa que cometera suicídio após a morte precoce do seu marido, a quem devotava profundo amor. Em vida, sempre se preocupou com os problemas sociais e com a angústia das pessoas. Muitas de suas poesias refletiam esse seu estado de espírito. O poema Musa Impassível. Em 1895, Francisca Júlia publicou Mármores, seu primeiro livro. Entre seus poemas estava A Musa Impassível. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto, jamais te afeia o cândido semblante. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho, e diante de um morto, o mesmo olhar e sobressenho austero. Em teus olhos não quero a lágrima, não quero em tua boca o suave e idílico descante. Celebra ora o fantasma anguiforme de Dante, ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero. Dá-me o hemistique e o douro, a imagem atrativa, a rima, cujo som de uma harmonia crebra cante aos ouvidos da alma a estrofe limpa e viva. Versos que lembrem, com seus bárbaros ruídos, ora o áspero rumor de um calhau que se quebra, ora o surdo rumor de mármores partidos. Vários jornais, de diferentes partes do Brasil, publicaram o poema em anos posteriores. A obra Musa Impassível. Uma semana após a morte de Francisca Júlia, em 9 de novembro de 1920, o Correio Paulistano publica o requerimento do deputado José de Freitas Vale. Submeterei em seguida, à consideração da Casa, um projeto pelo qual se autoriza o governo a construir, simples e modestamente embora, o túmulo que lembra a existência da poetisa paulista, que há 20 anos já era considerada uma glória brasileira. Venho ainda emocionado das últimas homenagens fúnebres que foram prestadas a Francisca Júlia. Éramos poucos, muito poucos. Não quero censurar, limito-me a deplorar. A morte, é certo, iguala a todos, mas infelizmente a sociedade ainda distingue entre os mortos. É preciso, entretanto, que quando nas nossas necrópolis alguém queira procurar o nome de Francisca Júlia, possa o Estado de São Paulo, não com vã soberba ou extremada opulência, mas com dignidade, indicar o lugar em que descansa sua filha imortal. Em 12 de novembro de 1920, o Correio Paulistano informa sobre o projeto número 44, autorizando o governo a mandar construir, no terreno em que repousa Francisca Júlia da Silva, um túmulo comemorativo. No dia 14 de novembro de 1920, é feito o requerimento para que uma das ruas da cidade de São Paulo fosse batizada com o nome de Francisca Júlia. Contudo, de acordo com o Dicionário de Ruas, somente em agosto de 1937 essa homenagem seria materializada em uma rua do bairro de Santana. Já no dia 18 de dezembro de 1920, é publicado no Correio Paulistano o parecer número 85 sobre o projeto número 44. O projeto número 44 deste ano autoriza o Poder Executivo a despender até a quantia de 15 contos de réis na construção de um túmulo memorativo no terreno em que repousa Francisca Júlia da Silva e dá outras providências. A obra ficou a cargo de Victor Brecheret, que na época residia em Paris graças a uma bolsa de estudos. A escultura foi batizada com o título de um poema de Francisca Júlia, que já apresentamos neste vídeo. A opção pelo mármore, provavelmente, levou em conta a última frase do poema: ora o surdo rumor de mármores partidos.
Em 10 de novembro de 1923, o Correio Paulistano fala sobre a obra. Sobre o túmulo da imortal poetisa Francisca Júlia, homenagem do Estado à grande artista paulista, ergue-se hoje, no cemitério do Araçá, uma notável estátua. É a Musa Impassível, um mármore maravilhoso criado pelo Cincel Triunfal de Victor Brecheret. Creio que esta é, talvez, a mais bela e valiosa obra de arte que São Paulo atualmente possui. Majestosa, solene, harmoniosa, a figura mulíbre ergue-se em toda a sua altura, numa linha segura e perpendicular, dando uma profunda impressão de impassibilidade. Na augusta expressão dos seus olhos, no seu busto ereto, das suas mãos rítmicas, a toda a grandeza e a beleza daquela musa impassível, da formidável parnasiana que concebeu e realizou a dança das centauras. O estatuário foi bem digno da poetisa. Ao contemplar-se essa estátua, sente-se que nela se casam dois gênios, o que a inspirou e o que a plasmou com tanta arte. Pena, porém, que tal obra-prima se ache no local onde está. Encurralada entre túmulos, grudada ao velho sarcófago, numa viela caconza, nenhum efeito produz, nenhuma atenção reclama. Só os que se dão ao cuidado, a custo, examinar a maravilha é que descobrem todas as suas belezas. É necessário, absolutamente necessário, tirá-la dali, colocá-la em algum jardim, em alguma praça, bem à vista de todos. A Cigarra, em 15 de novembro de 1923, publicou uma crônica sobre a obra inaugurada no cemitério do Araçá. Os curiosos que no dia de finados foram visitar os cemitérios da capital viram, porventura, no cemitério do Araçá, um monumento tumbal originalíssimo. Sobre um embasamento de granito, alteia-se uma figura de mulher, em mármore de Carrara. E embaixo, esta legenda simples, mas eloquente: Francisca Júlia, Musa Impassível. Nada mais. É muito pouco e é muito. Entretanto, quem modelou essa obra-prima foi Brecheret, o jovem escultor, a cujo talento criador Paris começa agora a fazer justiça. O escultor poderia ter feito uma figura nua, justificando a sua audácia na nudez pagã das Piérides e das ninfas, nudez que se entrevê em muitos versos das esfinges, mas, advertindo na pureza moral da artista e na sua castidade, vestiu pudicamente a figura, envolvendo-a toda numa maravilhosa renda de mármore, através da qual apenas se adivinham as proporções e as formas. A crônica prossegue com a dificuldade de José de Freitas Vale, deputado que fez o requerimento para a obra comemorativa, e do autor Menotti Delpicchia em encontrarem a estátua no meio do cemitério do Araçá. Lastimável é que essa fina obra d'arte esteja escondida dos olhos do público. Quando os senhores Freitas Vale e Menotti Delpicchia souberam que a escultura, encomendada pelo governo do estado e realizada em Paris pelo gênio criador de Brecheret, já figurava no cemitério do Araçá, no sítio em que repousam os restos mortais da grande Patrícia, deram-se pressa em lá ir. Em vão, porém, guiados pelo gesto de um coveiro, procuraram o túmulo. Perderam-se naquele dédalo de carneiras e de figuras tumbais, sem acertar o lugar. Por fim, ao cabo de muito esforço, encontraram, num beco estreitíssimo e ladeada de capelinhas, a figura altaneira. Assim como Menotti Delpicchia, eu também demorei muito para achar a Musa Impassível no labirinto gigantesco que é o cemitério do Araçá. Após tentar localizar a obra sozinha em várias visitas e sem nenhum mapa, lembro de pedir indicações para o Popó, guia do cemitério da Consolação, que gentilmente me orientou a procurar do lado direito da necrópole, entre a capela e as salas de velório. A rua 6A é realmente muito estreita, e a obra está no meio da rua, então dificilmente se destaca para quem está nas vias adjacentes. Em 1923, na mesma crônica, a Cigarra também colocou a possibilidade de transferência da Musa Impassível. Os dois ilustres homens de letras concordaram
em que a escultura não deve permanecer ali, onde de resto parece estar em caráter provisório, mal assente sobre o embalsamento e apoiada, por meio de sarrafos, a uma capelinha que lhe fica atrás. Concertaram então em dirigir-se aos poderes públicos para o fim de retirar dali a obra artística e colocá-la em outro sítio qualquer da cidade, num parque ou numa praça. A insatisfação de Freitas Vale e de Menotti Delpicchia não teve andamento na época. Somente em 2006 houve a transferência da obra, não para um parque ou uma praça, mas para a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Em setembro de 2006, uma matéria no site do governo de São Paulo fala sobre os trâmites da transferência. Há 15 anos, a filha do escultor, Sandra Brecheret, reconheceu por acaso a obra do pai, durante uma ida ao cemitério. Ao pesquisar, descobriu que a Musa Impassível foi encomendada por José Freitas Vale, um dos fundadores da Pinacoteca. Um mês depois da morte da Francisca, em 31 de dezembro de 1920, ele conseguiu autorização do então governador Washington Luiz para construir um monumento em homenagem à poeta. Analisando cartas trocadas entre Vale e Washington Luiz, Sandra descobriu que foi o próprio presidente quem pagou Brecheret para fazer a estátua, num encontro em Paris. A informação de que a musa pertence de fato ao Estado facilitou seu processo de integração ao acervo, conta Sandra. A Folha de São Paulo, em 12 de dezembro de 2006, noticia a transferência da obra. Musa Impassível fazia parte do túmulo da poeta parnasiana Francisca Júlia da Silva e foi descoberta há 15 anos pela filha do artista, Sandra Brecheret Pellegrini. No lugar da estátua, no cemitério, ficará uma réplica em bronze. Por conta do alto custo, a transferência será feita em parceria pela Prefeitura de São Paulo e pelo governo do estado. Hoje, a transportadora encarregada do trabalho irá montar no local a plataforma, que será utilizada para deslocar a obra, que pesa em torno de 3 toneladas. A escultura representa o primeiro trabalho tumular de Brecheret. Apesar de sua grande importância para o mundo das artes, está em precário estado de conservação. Ao ar livre, sofreu as consequências das variações térmicas e da poluição do trânsito intenso das avenidas próximas ao cemitério. Quando chegar à Pinacoteca, a Musa Impassível passará por um processo de higienização e tratamento museológico antes de ser colocada em exposição. A previsão é que o trabalho de retirada da musa do túmulo até a colocação no caminhão de transporte dure cerca de 10 horas. A escultura foi encomendada pelo deputado e mecenas paulistano José de Freitas Vale, coincidentemente um dos fundadores da Pinacoteca, dias após o sepultamento da poeta, e levou 3 anos para ficar pronta. Francisca Júlia se matou em 1º de novembro de 1920, um dia depois da morte do marido. O Jornal do Comércio, em 14 de dezembro de 2006, fornece alguns números sobre a transferência. Foram necessárias 6 horas para que a escultura Musa Impassível, de Victor Brecheret, encontrada há 15 anos pela filha do artista no cemitério do Araçá, finalmente chegasse à Pinacoteca do Estado de São Paulo, na tarde de ontem. A transferência, que mais parecia uma operação de guerra, exigiu o esforço de uma equipe de 15 homens e 2 caminhões, incluindo um guindaste, e custou à prefeitura R$15 mil. Retirada do túmulo da poeta parnasiana Francisca Júlia, a estátua seria higienizada e restaurada pela Pinacoteca, que prometeu colocar no lugar uma cópia em bronze da obra. Um ano após a retirada da original, a já prevista réplica em bronze foi colocada no singelo túmulo da poetisa. Segundo a Folha de São Paulo, de 12 de dezembro de 2007, a peça permaneceu no local até dezembro de 2006, quando foi retirada pela Pinacoteca do Estado para receber cuidados de preservação. Com um olhar não mais de pedra e tampouco branca,
A musa deve retornar amanhã, um ano após a retirada da original, ao local que a abrigou por mais de 80 anos. Quem volta, porém, é uma réplica em bronze. Restaurada, a autêntica continuará na Pinacoteca. Cumpre-se assim um acordo entre as famílias da poeta, do escultor e o Estado, que encomendou a obra na época. Para a família de Júlia, a retirada da original, de 3 toneladas de mármore de Carrara e 2,8 metros de altura, além de preservar o monumento, irá resgatar a memória da poeta. Não queríamos que a transferência representasse só mais uma obra do Brecheret exposta, diz Maria Isabel Carneiro, sobrinha neta da poeta. A família da poeta pediu, em contrapartida para a retirada, uma réplica e a recuperação da história da estátua, que virou o livro Musa Impassível, da historiadora Márcia Camargos. Do lado dos Brecheret, a opinião sobre a transferência é a mesma. Sobre a réplica, oca, com 380 quilos de bronze, a filha do escultor Sandra Brecheret dá o parecer. Ficou lindíssima, de uma qualidade excepcional. Questionada, a Pinacoteca não divulgou o valor da réplica. Um detalhe importante sobre a troca de material para a réplica. O bronze suporta melhor a ação do clima do que o mármore. Segundo matéria disponível no site do governo do estado de São Paulo, o mármore é um dos materiais mais frágeis à ação do tempo, principalmente se comparado com o granito e o bronze. Não bastasse o sol e o vento, a chuva ácida provocada pela poluição do ar na cidade de São Paulo é agressiva para a peça. O dióxido de carbono liberado pelos carros, em contato com a água, transforma-se em ácido nítrico, substância extremamente corrosiva. Arte tumular é arte. O caso da Musa Impassível é bastante emblemático. Essa história nos ensina que a arte tumular é arte, em sua melhor expressão, digna de grandes museus. Mas nem todos pensam assim, infelizmente. Um antigo administrador do Cemitério da Consolação disse a mim e a um amigo, há alguns anos, que achava que as estátuas do cemitério só davam trabalho, pois às vezes caíam em cima dos túmulos e prejudicavam a manutenção da necrópole. Ainda dentro do Cemitério da Consolação, em outubro de 2021, uma prestadora de serviços de limpeza da necrópole me viu fotografando algumas estátuas. Ela me disse que se eu quisesse ver arte, eu deveria ir a um museu e não ao cemitério. Expliquei à senhora que a arte tumular é arte sim, e que devemos mostrar estas obras para educar o nosso povo. Mas ela, muitíssimo irritada por eu estar fotografando ali, não me deu ouvidos e continuou vociferando algumas frases de efeito, como "o Brasil que se exploda". E é por isso que a necrotura existe, para mostrar ao povo brasileiro a riqueza dos nossos cemitérios, ressignificando estes espaços como locais de arte, cultura, história e beleza. Ou seja, um cemitério é um museu a céu aberto.